Diletos irmãos, um bom dia a todos vocês. A graça e a paz em nome de Jesus. Deixa eu me apresentar um pouco, eu sou de Caruaru. Quem nunca foi, com certeza já ouviu falar da feira de Caruaru, cantada em verso e em prosa por Luiz Gonzaga. Sou natural de Caruaru, da primeira igreja de Caruaru, na época do pastor Wilson Bezerra. Sou casado com a Ivaneide, também de Caruaru, da primeira igreja, minha primeira namorada, minha primeira noiva, primeiro tudo, é bênção dos céus. Temos 3 filhos, a Sara, o Victor e o Gabriel, todos servindo ao Senhor, todos na casa do Senhor, bendito seja Ele por isso. Pastoreio já há 33 anos, eu sou formado pelo Seminário Presbiteriano do Norte, em Recife, lá na Madalena, na Demócrito de Souza Filho. Se você não for a Recife, vá lá no seminário quando for, você vai ficar maravilhado. A estrutura nossa. Fui ordenado em Caruaru, fui morar em Mossoró. Visite e passe meia hora e sai de lá. O calor é grande. Fica perto do Ceará, mais perto de Fortaleza. De Mossoró sou transferido para Natal, onde já estou há 29 anos. Lá temos exercido o ministério. Deus tem me dado a graça de ter plantado 8 igrejas nesse nosso tempo, louvado seja Deus. Tivemos a alegria de trazer o Supremo Concílio para Natal. O Rui sabe a luta que é, o presbítero Rui Grilo, sabe a luta que é. Levamos o Supremo Concílio em 2014 para Natal, e na região houve um crescimento imenso do presbiterianismo, louvado seja Deus. Na Paraíba, no Ceará, nos estados mais próximos do Rio Grande do Norte, o presbiterianismo nesses últimos anos teve um crescimento, louvado seja Deus, tá, ok? Devido à presença e a motivação dos irmãos naquela região. O ano que vem, fazendo essa divulgação, de 17 a 21 de abril, nós teremos o Congresso Nacional da UPH, vai ser lá em Natal, e já estamos com 720 inscritos, algo inédito, qualquer presidente nacional queria algo desse tipo, já estamos com 720 inscritos. Então, saiba mais, vá a Natal. Natal não é tão quanto vocês aqui, mas chega um pouquinho. Estou sendo muito humilde, não estou? Vá a Natal, conheça a cidade do sol e aproveite lá também. Agradeço a Deus pela vida do Marcelo, que por meio do Marcelo nós estamos aqui. Em nome de Marcelo, do Max, do Rafael, que me recebeu muito bem, ajuda diaconal ali, da Celeste. Eu conheci também a Helena com a sua netinha ali, essa potência. A todos vocês, Deus muito nos abençoe nessa manhã. Cadê a Tereza? Estava falando aqui há pouco tempo, ela está aqui. Tereza, eu conheci, há uns 6 anos atrás, a primeira igreja presbiteriana de ciganos. Estive o ano passado de volta, fica em Trindade. Primeira igreja presbiteriana de ciganos. É um projeto que por ano é destinado 800 mil para aquela comunidade. São mais de 3 mil ciganos. Nós temos a igreja presbiteriana avançado, bendito seja Deus. Nós temos projetos com os quilombolas pelo Brasil afora. Negros do Riacho, lá perto de Caicó, são mais de 3 mil negros do Riacho, os quilombolas. Estamos ali ativamente. Nós não estamos levantando uma bandeira de denominação, mas Deus tem usado a nossa denominação, por meio dela, para falarmos do grande amor de Deus, Jesus Cristo. Então, continue firme, a igreja está avançando. Talvez falte só chegar mais informações, mas a igreja do Senhor está derrubando as portas do inferno em nome de Jesus, tá bom? Abra sua Bíblia, por favor, e vamos meditar na palavra de Deus. João capítulo 14. A partir de agora eu botei 40 minutos, porque a vida continua depois da escola dominical, não é verdade? Tá certo? Então eu botei 40 minutos no meu tempo, e vamos meditar na palavra do Senhor. João capítulo 14, o verso de número 27. Podemos ler a uma só voz? Olha o que diz aí, gente boa, gente amiga. A uma só voz. Deixo-vos a paz. Não vos la dou. Não se turbe o vosso coração. Eita! Era noite. Pedro foi instigado por umas palavras de Jesus a dizer: eu de maneira nenhuma te negarei.
Eu de maneira nenhuma vou negar o Senhor. Capítulo 13 de João termina dizendo assim: antes que o galo cante, Pedrão, você vai negar. E eu, Senhor? Você sabe que Pedro negou. Ao negar, e ao ouvir essa expressão que ele ia negar, Jesus começa uma nova abordagem. Capítulo 12, 13, 14, 15 não são sermões. Diferente do sermão lá da montanha, capítulo 5 de Mateus, 6 e 7, ali é um sermão, ali há aplicações. O capítulo 12, 13, 14 e 15 de João é voltado muito mais para uma orientação, vou dizer assim, administrativa, quando o chefe não está presente. O que é que vocês devem fazer quando eu não estiver presente? Ele começa a orientar. Olha como ele começa a mensagem, o capítulo 14, verso 1. Dá uma olhadinha. Olha o capítulo 14, verso 1, como ele começa. Dá uma olhadinha, vamos ler juntos? Olha aí, eu vou expor o capítulo 14, tentar expor nesses 40 minutos, com a ajuda de vocês. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Gente boa, gente amiga, olho no olho. Tu conhece já teu chefe. Tu conhece o dia a dia. Quando o chefe, quando a pessoa nossa começa rompendo o silêncio, não se turbe o vosso coração, diz assim: o que é que vem por aí? O que foi que eu fiz? Não vai ser uma exortação fácil. Vai colocar em linha o que está fora. Você concorda comigo? Não se turbe o vosso coração, diz assim: olha, deixa eu tomar meu remédio de pressão. Meu Deus, o que foi que houve, que aconteceu? É impactante começar. Eu, particularmente, não tenho essa estrutura que o nosso mestre tem, óbvio, de começar uma palestra numa sala de aula, dizendo assim, nem dá bom dia, né? Não se turbe o vosso coração. Já sei, a prova vai ser horrível. Não se turbe o vosso coração. Chamar a atenção de todo mundo. Com certeza, os que estavam totalmente dispersos, totalmente desassistidos de atenção, na hora fez: qual é o babado? O que é que vem por aí? Espera aí que eu quero ouvir. O nosso coração já tem tanta perturbação que muitas vezes as pessoas que estão ao nosso lado, como conselheiros, orientadores, muitas vezes como pilares e paradigmas para atitudes que podemos tomar à luz da observação deles, quando uma pessoa dessa diz assim: não se turbe o vosso coração, diz: opa, o que é que vai acontecer? Os nossos corações são perturbados e nunca haverá paz suficiente nele para dizer: acalma-te, mas haverá sempre uma voz do Senhor dizendo: não se turbe o vosso coração. Vamos ver o porquê? E essa paz de Cristo é o remédio para o coração perturbado. Ele não está fisicamente entre nós. Eu abracei a Celeste ali. Ela disse: o senhor conhece meu filho? Eu digo: quem é ele? Aí falou. Aí eu digo: sei quem é. O Rui disse: você conhece, talvez não esteja semelhando o nome. Abracei. Teremos, naquele tempo, o registro mental que nós nos conhecemos. Nos tocamos. Mas eu não sei quem é Jesus como ele é. Eu não sei a feição dele. Eu não sei o tamanho dele, o tom de voz dele. Nós somos 2000 anos após uma geração que, pela fé, acreditamos que quem tocou nele, na hora da perturbação do seu coração, teve paz. Eu abracei essa ideia muito mais movido pela graça do Espírito de Deus, colocando a obra de Jesus Cristo em meu coração. E olha, é impossível, nós que temos mentes, e a nossa mente resiste não palavras, mas imagem, é impossível não ler os evangelhos e não criar. Por mais que você seja exortado a não criar nenhuma imagem humana, mas quando a gente está lendo o evangelho, nossa mente começa a formar um rosto, para que haja simbiose e comunicação entre a mensagem lida e o objeto que a minha mente está captando. Eu cantei muito, eu sou péssimo cantor, mas cantei muito. Sempre que eu leio as histórias de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção. Aí tem aquela parte: queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo. Sabe, essa imagem está sendo construída em nós.
E há muitas perturbações em nosso coração, mas essa imagem está contornando paz. Eu tenho paz, mesmo não sabendo como é o rosto dele, mas eu verei face a face. Temos paz, apesar das perturbações. Já a partir dos seus ensinamentos, não se turbe o vosso coração. Mas, Senhor, quem está falando aqui é Romeuzinho. Deixa eu falar de mim. Não é fácil não ter um coração perturbado. A partir de mim, que já tem em mim tanta matéria suficiente para causar uma revolução nesse coração. Gente, eu estou de joelho ao Senhor, orando, pedindo, clamando, saio santo, santão, digo, agora nada vai acabar comigo, basta virar a esquina e saber o resultado do jogo, que foi o Flamengo que ganhou, que eu digo, oh meu Deus, foi que houve? Basta um resultado secundário, terciário, que nos perturba. Porém, não significa que o coração perturbado não seja assistido pelo Senhor, a despeito das adversidades da nossa vida. Vamos para o texto? Vamos cuidar do texto? Gente boa, gente amiga, não queira ser um super crente que você não vai conseguir. É melhor encarar a sua limitação, saber que seu coração tem perturbação e que o tempo todo há uma voz dizendo, não se turbe o vosso coração. Senhor, não se turbe, eu sou contigo. Gente boa, quando João escreve esse texto, ele está com 90 anos. É uma baita experiência. Nada contra os meninos que atingem o seu mestrado, doutorado aos 26, 28 anos, são talentosos, mas cá para nós, o acúmulo do tempo, as rugas que o rosto passa a ter, e o conhecimento, a candura e o decantar do conhecimento vai sendo cada vez mais afinado pelo passar do tempo, pela idade, e João aos 90 anos está registrando essa palavra que foi dita 60 anos atrás. Eu dou por vista a João dizendo assim, nossa, essa parte aqui eu tenho lembrança. Pedro se levanta dizendo, eu não te nego. Eu me lembro de Tiago, eu me lembro que até na hora da cruz deixaram ele, eu me lembro que eu fiquei com a mãe dele e com outras mulheres. Tanta perturbação tivemos. Eu me lembro que Tiago foi decapitado. Ele lembrando, escrevendo, porque, gente, quem escreve sabe que as palavras são escolhidas, mas a mente está em um pavilhão, em um turbilhão de lembranças. Não temos como registrar de forma catarse todo o conhecimento. Nós escolhemos a palavra, nós escolhemos o recorte. E João está sendo ali guiado pelo Espírito do Senhor para dizer assim, não se turbe o vosso coração. Gente, 60 anos se passaram. Já teve apedrejamento de Estevão. E mesmo assim ele diz, mas eu vou dizer, teremos aflições, mas não se turbe o vosso coração. Vamos para o texto? E o texto vai nos ensinar isso. É interessante que João, ao escrever esse texto, ele é o último dos evangelhos. Mateus, Marcos e Lucas são bem antes, escritos bem antes do que João. João é o quarto evangelho. E cá para nós, já que estamos na escola dominical, deixa eu instigar mais conhecimento para vocês. A Bíblia não está organizada pelo critério de datação. Você pode dizer essa frase comigo? A Bíblia não está organizada pelo critério de datação, mas pelo critério de aceitação. Vou dar um exemplo, depois eu vou para o texto. Lembra que eu falei que eu comecei a namorar com Ivaneide, a minha primeira namorada? 1900, eu sou de outro século, a maioria aqui, de 87. 2 de fevereiro de 1987, Caruaru, tantos dos tantos. Escrevi para Ivaneide. Fui para Recife, abril, tantos dos tantos. E ficamos correspondendo essas nossas cartas, tão colecionadas, numa caixa de sapato, que a minha filha, os meus filhos, quando leram assim, painho, como diz o pernambucano, o nordestino, painho, se eu escrever isso para amanhã, como vocês eram. Nossas cartas estão organizadas pelo critério de datação. A Bíblia não, pelo critério de aceitação. Exemplo, se fosse pegarmos o Velho Testamento, o primeiro livro talvez fosse Jó, porque no livro de Jó nós não encontramos nem sequer um nome de um patriarca. Dá para dizer o nome dos patriarcas aqui? Abraão, Isaac, Jacó, não temos. Era quase impensável, impossível alguém escrever um livro tão longo contando a história da intervenção de Deus se não colocasse o nome dos patriarcas. Concorda? Um judeu raiz,
Não um judeu Nutella, mas um judeu raiz, assim, Abraão, Isaac, Jacó. Ia colocar com certeza. Porque esses 3 nomes referem à promessa, o Deus da promessa a Abraão, Isaac, o Deus da providência, e Jacó, safado, sem vergonha, ladrão, o Deus da misericórdia. Então, quando falar Abraão, Isaac e Jacó, é a tríade: promessa, providência e misericórdia. A promessa sobre nós, a providência sobre nós, que somos Jacós. Tá ok? Tem uns aqui que são piores ainda, assim, mas o Senhor é misericordioso, bendito seja Ele. Além de não ter os nomes dos patriarcas, não tem sequer o nome de um lugar sagrado. Jerusalém, Sião, não, nem na forma primitiva, Salém. Então, se a gente fosse organizar a Bíblia por datação, Jó seria o primeiro livro. Vamos para o Novo Testamento? Seria Tiago, a carta de Tiago. E dos evangelhos, todo esse esforço para chegar em João, todo esse esforço. Dos evangelhos, o basilar, aquele que é base de informação, seria Marcos, mas Marcos é o segundo. Então, por quê? Porque a Bíblia foi organizada pelo critério de aceitação. Apocalipse, Natanael, é o último. Não é porque é o gênero, porque teve muita dificuldade de entrar. João é o 4º livro, 4º evangelho, porque ele está inserido na aceitação. Não foi fácil pegar o livro de João e colocar como cano. A igreja teve sua resistência, mas aprove a Deus colocar. Espero que essa parte tenha trazido um pouco orientação para vocês. Eu tenho que lembrar que tem esse desnível aqui, é melhor vir pelo centro. Tá, okay? Vocês estão orando, então estão intercedendo, né? Então tá bom. Olha o que diz o texto, então, vamos para o texto, do verso 1 ao verso 7. Lê comigo, por favor. Leitura uníssona. Vamos lá juntos. Aqui eu vou explorar sobre o caminho seguro para o futuro. Nós temos, projetos obscuros de futuro. Nós temos um futuro com esperança concreto em Cristo Jesus. Tá ok? O verso 1 ao verso 7 vai falar sobre o futuro. Lê comigo, por favor, então, gente boa. Olha o que diz o texto aí. Há uma só voz, eu descanso um pouco também a minha. Vamos lá. Não se turbe do meu Pai há muito. E vos sabeis o caminho para onde eu vou? Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos como saber o caminho. Respondeu-lhe: ninguém vem ao Pai senão por mim. És conhecido, conhecereis também o meu Pai. Desde agora eu conheço. Essa primeira parte, para o nosso coração não ficar perturbado, é o futuro. A nossa perturbação sempre é o futuro. Quando nós desistimos dele, o presente não vale nada, aí eu faço besteira com a minha vida. Lembre-se, a nossa crise mesmo, existencial é: e se não ocorrer? E se não houver futuro? For apenas um tempo linear. Ou talvez até alguns discordem, não linear, mas aspiral. Se for a repetição de fatos. Aqui estão as duas escolas sobre o futuro. A vida é linear, tem fatos novos acontecendo, ou é uma repetição do mesmo, é a mesma coisa o tempo todo, apenas mudando atores, mas é a mesma história. Quando Jesus fala no verso 2, na casa do meu Pai há muitas moradas, vai comigo aí no texto. Se assim não for, eu vos teria dito, não tem. Aí ele fala assim: pois vou preparar-vos lugar. Gente, no português já tem uma certa complicação. Se há, por que vai preparar? Que incongruência é essa? Se já há, por que eu tenho que ir preparar? Porém, ele não está falando de habitação, ele está falando de preparar lugar de acesso.
Sempre foi vontade do nosso bondoso Pai nos acolher como acolheu aquela parábola do filho pródigo, que o filho sai de casa, gasta tudo. Eu vos digo, quem é que abraça o filho e coloca dentro de casa? O pai. E o traz para dentro de casa. Sempre foi da vontade do nosso Deus colocar cada um de nós debaixo dos seus braços e assim, você não foi feito para levar pedrada. Só que tem que ter o acesso, o caminho. Quando Jesus fala, vou preparar lugar, quando eu cheguei aqui, eu vi, será que tem uma cruz aqui na igreja? Porque geralmente nessa hora, quando eu exponho esse texto, eu vou na cruz, digo assim, está aqui, ó. A cruz é o lugar que ele foi preparar. Sem o sacrifício, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. Então, para nós, seguidores de Cristo, quando nós falamos em céu, nós reportamos a nossa fé, nossa perspectiva, nossa esperança é no ato pretérito da cruz. Sim, eu amo a mensagem da cruz, porque é nela que está o acesso para cada um diante de Deus. Seu coração é perturbado igual ao meu, com certeza. Alguns são mais perturbados, alguns tomam até alguns remédiozinhos para controlar o coração e a ansiedade. E se tem condição de tomar, tome. Aqui vai um corte. Minha opinião, não é pecado. Se Deus deu conhecimento a ponto de ter ciência que pode controlar um pouco a tua áurea, o teu ser, a tua psique, vai. Mas sabendo que não estão em conflito a fé e a ciência, mas estão em convergência. Quando eu digo, eu não tenho estrutura, nem mesmo trazido pela religião, pela espiritualidade, de ter um coração mais tranquilo diante das dificuldades da vida. Aí eu começo tomando uma maracujina, eu começo tomando um calmante, que é bênção de Deus, pode ter certeza. E quem sabe, você um dia não vai precisar disso. Mas se chegar até seu último dia da vida assim, mas eu vivi tranquilo, sabendo que o conhecimento de Deus na ciência, por meio da ciência, trouxe equilíbrio ao meu corpo, à minha ansiedade. Isso não é crise de fé. Isso muitas vezes são intempéries que você talvez não foi forjado pelo tempo até a têmpera da segurança. Mas continue. O Senhor é contigo. Por favor, você não é menos e eu sou mais espiritualmente que você, porque todos estamos na cruz de Jesus. Não é porque eu não tomo maracujina, um calmante, que eu não tenho corações perturbados, e como eu tenho. Mas por favor, nós não somos melhores que o outro em classe superior. Todos têm seus corações perturbados, mas o caminho da pacificação com Deus já foi preparado. Temos um futuro tranquilo em Cristo Jesus. Posso ouvir um amém? Amém. Por favor, olha o que diz o texto, por favor, dá uma olhadinha. O texto continua e diz assim: vós sabeis o caminho. Caminho aqui não é estrada. Eu gosto de viajar, vivo viajando, eu gosto de viajar mesmo. Qual é a estrada? Eu saio lá de Touros, Rio Grande do Norte, para o Rio Grande do Sul, pela 101. Beleza, é estrada. Jesus não é estrada pavimentada, é caminho. Ontem eu tive um guia me apresentando a cidade. Eu disse a ele, olha, faça um curso no Sebrae para me mostrar Vila Velha, porque você tem que aprender muito. Ele é um fraquinho, coitado, tem que aprender muito. É um sobrenome Max. Foi me apresentando assim, eu digo, rapaz, melhore o seu conhecimento. Vá lá para Olinda, na ladeira da Misericórdia, aprender com os meninos de Olinda, como é que se apresenta a cidade. Tá certo? Eu só dei 3 estrelas a ele no Uber. Ele me mostrou estradas. Me chamou a atenção quando ele disse assim, aqui tem uma praia secreta. Aí me veio toda a ideia. Aí quando ele fez uma volta que era 360 geograficamente, eu digo, essa é a praia secreta? Não, fica ali, quer conhecer isso? Não, perdi a graça. Estrada é diferente de caminho. Pela estrada que eu vou, é pela estrada que eu volto. Quando fala que Jesus é caminho, cada um será guiado por ele. Tu acha que, Tiagão, tu acha que a tua vida e a minha vida terão o mesmo caminho? Mas teremos o mesmo guia, que é Jesus Cristo. Haverá adaptações dele em relação aos personagens, mas ele é o nosso guia. Não vamos padronizar para a igreja que todo mundo tem que ter o mesmo caminho. Ele é o Senhor da nossa vida. Acalma teu coração, pode seguir ele. Não é uma estrada, é um caminho. Ele sabe
os contornos e as miudezas da tua vida. Confia nele, ele vai te levar ao bom termo. Amém? Por favor. Mas fulano foi tão bem sucedido, talvez você nunca seja bem sucedido. Mas fulano é tão crentão, talvez você não seja tão crentão. Mas você está seguindo o Senhor. Isso nos basta. Amém? Isso já nos basta ter um coração tranquilo. Você sabe que adolescente na igreja, na UPA, apronta. E como apronta, hein? E como apronta. Oh, gente boa, quando eu chego naquela primeira igreja em Caruaru, eu tenho tanta lembrança assim, meu Deus, se tu me vocacionasse, pô, o Senhor fez isso. Sim, toda a escola, todo o culto da UPA à noite, antes de começar o culto solene, lá em Caruaru, um presbítero ia para fazer a declamação de um salmo ou de um texto bíblico. E naquela noite era o presbítero Benjamin Araújo, vozeirão. Aí eu estava na presidência da UPA, disse, vou passar a palavra. Minha voz era, vou passar a palavra para o Benjamin aqui, o presbítero Benjamin. Aí ele, meus irmãos, boa noite, a paz do Senhor. Não ouvia essa palavra Alzheimer. Ele já estava com seus 65 a 70. E a gente dizia, está caduco, a gente chamava mais de caduco. Está caducando. Aí ele disse, eu vou declamar o salmo. Aí eu digo, vai ser o 23, quer ver? Foi o 23. Aí ele fez, o Senhor é o meu pastor. E deu um tilt nele, esqueceu. Aí ele, vou recomeçar. O Senhor é meu pastor. E ficou em silêncio. Aí ele fez, isso nos basta, vamos para o culto. Olho no olho, olho no olho. Esqueceremos muitas coisas do que aprendemos na nossa fé na igreja. Mas enquanto tivermos que o Senhor é nosso pastor, isso nos basta. Pode confiar, ele é o teu guia seguro. Tá bem? Vamos lá, então tem um futuro tranquilo, por causa da cruz. Onde é que está a minha Bíblia mesmo? Tá certo, vamos lá. Tá vendo que eu estou muito Benjamin já? Vamos lá. Não, sim, é porque eu tenho esse hábito, Tiago, mas fica tranquilo. Olha lá, vamos agora para a segunda parte. Jesus, do verso 12 ao 18. Vamos fazer isso. Botou. Mas eu não apenas estarei deixando vocês com essa palavra, eu vou deixar instrumentos. Vamos ver os recursos que nós temos diante da vida que é real. Por favor, não seja surrealista, que nega os fatos. Eu sou crente, não tem problema. Eu particularmente já faço assim. Opa! Esse aqui eu tenho que ter atenção redobrada. Eu não nego os meus problemas. Eu até ressalto, mas diante de Deus. Está sendo gravado, não está, amigão? Depois você vai editar, não vai? Como ontem. Gente boa, não abra seu coração plenamente para ninguém da igreja, nem para o seu pastor. Mas nunca deixe de abrir seu coração 100% para Jesus Cristo. Mas o senhor está indo contra a gente? Não, é porque é humano igual a você. Mas para o papai do céu, diga... Muitas vezes, papai do céu tem escutado os teus gritos, literalmente no volante. Ai, meu Deus! Ele tem te escutado. E talvez seja uma das tuas melhores orações. Que você foi sincero, nesse grito de desespero, você apresentou tudo para ele. Do que dizer assim, Pai amado, celestial, ao entrar na nave principal, aonde está a tua... Aí Deus disse, para cima de mim, isso é para vocês, mas a sua alma não precisa diante de mim dessa solenidade social. Fala comigo, abre o teu coração. É assim que nós falamos com Deus. Agora em público não, nós dizemos assim, graça e paz, meus irmãos. Aí sim, mas diante do Papai do céu, o recurso que Ele nos dá é que até no grito, eu gosto daquele quadro, o grito. Tem hora que eu fico olhando para o grito, não para o Rui Grifo, para o grito, está lá o grito. Eu digo, quantas vezes minha alma está assim,
E olho no olho, ninguém está percebendo. Nem o esposo, nem o cônjuge, nem o filho, ninguém está percebendo. Eu estou já estourando, mas papai do céu está vendo e está te ouvindo. E como ele escuta o teu grito em silêncio. Desculpe meu português agora. Como ele escuta o teu grito em silêncio. Tá ok? Olha o que diz o texto, quais são os nossos recursos. Vamos lá então. O verso, pode dizer, gente boa, o verso 12, lê comigo. O que diz o verso 12? Há uma só voz, por favor. Em verdade. E vamos para o verso 13, vamos lá. E tudo quando ei, gente boa, ele chega a essa parte aqui e diz: mas nem tudo só é isso aqui que eu falei. Preparei lugar, vou me ausentar, mas vocês podem pedir em meu nome. A primeira vez que eles pediram, Celeste, em nome de Jesus, estava Pedro e João entrando no templo, lá no capítulo 3 de Atos, e uns dois. Aí um pedinte profissional disse: ei rapaz, dá uma esmolinha. Só que Lucas melhorou o texto, né? Dá uma esmolinha. Eles pararam, e quando a gente para diante de um pedido de um esmoléu, o esmoléu diz: opa, descolei. Tem um cartão, tem chave Pix, tudo. Hoje eu ganhei. Porque ninguém para dizer assim, não tenho. Você concorda? Quando é pedido, já para. Nem baixa o vidro da porta do carro. Vai embora. Parou, aí Pedro assim: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Ele assim: o que é que ele tem que não é nem prata nem ouro? Será que é algum... Eu brincar com as moedas de alguns países sul-americanos. Será que é Paraguai? Será que é o peso argentino? Não, peso argentino também não. Deus, não fala sério. Eu prefiro o real. Uns 20 reais. Estou dentro. Parou e disse: nem prata nem ouro te dou, mas o que eu tenho eu te dou. O que é? Gente, pela primeira vez, isso que Jesus ensinou, deixou, foi usado, colocado em prática. Essa palavra de Jesus aqui, dizendo que eu vou embora, vou morrer, mas eu vou deixar vocês assistidos. Como assim que o senhor vai embora? Que caminho é esse? Vocês, tudo que pedir meu nome, eu vou atender, porque eu estou junto ao Pai. Daqui a pouco eu vou explorar essa questão junto ao Pai. Aí eu estava lá, João e Pedro, assim: em nome de Jesus, levanta e anda. Ei, fala sério. Pela primeira vez, você orou para algumas irmãs e irmãos em nome de Jesus, e nós cremos por esse nome que elas serão curadas. Amém. O nome de Jesus. Mas, por favor, não caia nessa questão como se fosse um nome de superstição. Não nessa questão de superstição. Em nome de Jesus, está assim, né? Vamos abrir uma padaria. Não, padaria não, pastor, eu sou um homem muito de fé. É um posto de pão. Um dia que eu teria uma padaria, está certo. Já deu certo. Eu sei que você tem um espírito otimista, mas não tem como, rapaz. Já deu certo, em nome de Jesus. Porque a maioria dos empreendimentos, 80% a 85%, não dão certo no primeiro ano. Aí você está usando o nome de Jesus. É questão de fé ou questão social, de favorecer, motivar as pessoas? Não, talvez, em vez de dizer em nome de Jesus, assim: eu não vou deixar de comprar o pão e o leite a você. Eu te digo, já está o nome de Jesus aí abençoando eles. Mas caiu no nosso meio evangélico como fosse uma superstição, como fosse um carimbo num cartório. Pá, em nome de Jesus. Talvez a gente esteja colocando até o nome em vão mesmo nesse sentido. Tornou-se vala comum. Mas em meu nome, eles se levantaram, ele se levantou. Tudo que pedimos a Deus é por meio de Jesus. Eu gosto dessa expressão, olha o texto aí, por favor, que diz assim, verso de número 12. E aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores, porque eu vou para junto do Pai. Eu não vou para a sala ao lado. Eu não estarei em uma reunião distante, junto. Eu estou, Tiago, ao lado de Tiago. Estamos próximos. Agora tem um detalhe. Junto significa iguais. Mesmo ambiente.
O Cristo que abriu o caminho e trouxe paz ao nosso coração, que nós pedimos por meio dele ao Todo-Poderoso, é igual a Deus, é o Filho bendito de Deus, é vétero homo, vétero dei, 100% homem, 100% Deus. Ou seja, ele está junto. Eu não preciso acender uma vela na sexta-feira, bater bombo, para alguém, alguma entidade pedir. Eu não preciso de recado dado. Eu já posso falar diretamente com Deus, em nome de Jesus. Podia ouvir um amém? Amém. O véu se rasgou, gente boa. Quando ele disse, tetelestai, está consumado, o véu se rasgou. Você tem livre acesso ao Pai, em nome de Jesus. E o que nós fazemos nessa manhã de domingo? Reforçando a fé de que tudo é possível em nome de Jesus. Que você aguarde. E enquanto, olho no olho, gente boa, enquanto ele não responder, você pode pedir. Você pode, meia-noite, chega lá e diz assim, Senhor, ele nunca vai estar cochilando. Você nunca vai incomodar. Ele nunca vai ficar chateado. Ele nem vai botar maquiagem para te receber, porque ele é cheio de glória o tempo todo. Gostaram da trocadilho de glória? E que essa glória aqui esteja o tempo todo com a glória do Senhor. O telefone toca, ou a campanha toca, do apartamento, da casa, seja qual for a hora, ainda assim. A primeira coisa que a gente faz é, olha para o espelho, que está estrategicamente no caminho para a porta, passa assim, vou lá. O Senhor nunca vai retocar a imagem dele, porque a imagem dele não perde a glória. Ele é o tempo todo cheio de glória. Ele não perde tempo para ver se a aparência está boa, para nos receber. Ele nos recebe. Ele é imutável, cheio de glória e bondade o tempo todo. Pode ter certeza. Fala com ele. Ele está junto ao Pai. Tá certo? Ele nunca vai deixar de te receber. Agora, no dia que ele falar não, não peça mais, porque já é pecado. No dia que ele responder não, e você sabe que ele respondeu. Agora você quer dar algumas birras. Enquanto ele não responder, bata com fé, dizendo, Senhor, em nome de Jesus. Mas no dia que ele responder, já foi. Vira a página e vá viver. Porque ele tem satisfação em nos ouvir. E ele dá sim ou não. E a vontade dele é dar o sim para você. Mas anda de acordo com o seu querer. Em nome de Jesus. Amém? Vamos continuar, gente boa? Vamos lá. Quais são os recursos que nós temos na ausência de Jesus? A oração. Além da oração, dá uma olhadinha, por favor. Olha o verso 20. Por favor, olha aí, por favor. O verso 16 e 17. Lê comigo, por favor. Verso 16 e 17. Jesus falando, um outro recurso que vai deixar para nós. Há uma só voz, pode ser? Leamos, pois. E eu... que o mundo não pode receber, amém. Gente, quando eu chego a esse texto aqui, eu lembro quando eu estava na praia de Boa Viagem, indo visitar a iluminação que a prefeitura de lá colocou, 1990, 91, botando refletores para o mar. Aquilo era uma inovação tremenda para a região. No calçadão de Boa Viagem, nós seminaristas fomos ver isso, aquela diferença. Aí olhávamos, noite, 8 da noite, no Nordeste já bem escuro. 6 da noite já bem escuro, 18 horas já bem escuro no Nordeste. Aí estava lá, a gente dizia, olha como o mar está claro. Alguns se aventuraram, naquela época não tinha um porto suave, consequentemente não havia isca de tubarão tomando banho à noite. Então a gente tomou banho tranquilo. Nos aventuramos, tomamos banho, água morninha, quentinha, com todo respeito à belas praias de vocês de Guarapari, mas é morninha até 8 da noite. Nossa, fazer o quê, né? Pois. Aí um colega chamado Marcos Badia, lá de Estância, Sergipe, disse, nossa, ele sempre foi mais crente do que eu. Ele fez, Romeu, essa é a obra do Espírito Santo, botar o holofote para Jesus. Aquilo pegou na minha cabeça. A obra do Espírito Santo é trazer luz para Jesus. O Espírito Santo está em nós.
clareando muitos porões da nossa alma, dizendo: Jesus precisa entrar aí, Jesus precisa tocar em você. E a luz do Espírito está dizendo assim: lê mais a palavra, dobra mais o joelho, faz mais jejum, fala menos besteira, escuta mais quem sabe o que está falando e coloca em prática. Aos porões que estão escuros, a luz do Senhor vai. Que haja luz nos porões da tua alma que você não quer abrir, que você não quer abrir. Enquanto você não abrir, a luz vai estar por fora. Posso citar aquele texto de Apocalipse? Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir essa porta desses porões aí, eu entrarei e vou dizer assim: esse era o monstro que tu guardava no teu coração, esse era o teu fantasma, esse era o teu segredo. Confia em mim, eu sou o teu Deus que te libertou e para todo sempre terás a minha paz. Amém. Ele deixou o Espírito Santo, o Consolador. Eu gosto muito dessa palavra Consolador, que é paracleto, que é advogado. É aquele que... Você já foi para uma audiência sem advogado? E o outro com 4 advogados? Você se sente assim, ó, o pó da ameba. Uma certa vez teve audiência que foram 20 advogados defendendo bancos. E o cliente estava lá, eu sozinho. Aí o cliente, que era Marcos Barbosa, fez assim: e aí, pastor Romeu? Eu digo: Deus é por nós. E você vai sozinho, mas você vai porque sabe quem está contigo. Agora, você pode ser para pequenas causas, de um ferro de engomar que quebrou, mas a empresa vai mandar, são 2, 3 advogados. E isso, a causa só é R$300. Mas você botou lá, e você vai ser advogado com o peito aberto. Vai com peito de pombo e volta com peito de pardal. Humilhado. Não há bronca na tua vida que o Senhor não esteja como teu consolador, teu advogado, teu protetor. Ele não te deixará humilhar, porque o Espírito da luz está contigo. Amém. Vai, na fé. Mas, pastor Romeu, eu tenho perturbações. Óbvio, eu também tenho. Tem hora que eu chuto o pau da barraca. Ah, por mim, eu não queria nem mais para a igreja. Aí a barraca cai na cabeça, eu digo: oh meu Deus do céu, agora o trabalho que vai dar para levantar esse pau aqui e botar a barraca de novo. Nós não aguentamos viver mais fora da igreja. Vou repetir para vocês: nós, depois que fomos lavados e remidos por Cristo, não conseguimos viver mais fora do rebanho dele. Primeiro, o que eu estaria fazendo no domingo, se não na casa do meu Senhor? Se não cantando louvores com os meus irmãos? Se não dizendo assim um para o outro: temos problemas, temos dificuldades, mas temos o Senhor que é conosco. Você imagina ser pastor aos 22 anos. Eu era magro, tinha cabelo, e as pernas tortas eram mais observadas de longe. Magro, careca, magro, cabeludo, já tive cabelo. E quando Natanael leu o Salmo 40, chegou aquela parte, diz assim: os teus pecados é tão numeroso quanto o cabelo. Eu olhei para o boy que estava ao meu lado e disse assim: está vendo que eu sou menos pecador do que você? Bem menos. 22 anos, Dona Francisca Leandro, lá de Mossoró, ficou sabendo que tinha um pastor novo, formado, era chamado pastor formado do seminário, que ia tomar conta da igreja. E ela pediu que eu fosse visitar. Visitei Dona Francisca, senhora de 72, 74 anos, em Mossoró, um calor, que nos primeiros 2 meses eu usei umas 4 hipogloses, e eu era magro. Vocês imaginam? Porque Caruaru, Agreste Pernambucano, é frio, gente. Mossoró é o estágio para quem não aceitar Jesus Cristo. Mossoró é o estágio para quem não aceitar Jesus Cristo. Tem um estágio mais avançado, é Souza, Piauí, Teresina. Vai para o Piauí agora nesse período, tu vai ver. Vai comer uma Maria Isabel, que é um prato típico de lá. Agora em outubro, novembro, diz assim: Deus me livre, vamos embora. Chega, você arrepia, todo mundo diz: eita, calor da gota, e vai embora. Estava lá em Mossoró, Dona Francisca Leandro, na redinha, orei por ela. O filho era diácono, Júnior. Oramos. Ela fez: reverendo, tem um cafezinho para o senhor. Era a última coisa que eu queria ouvir, era café em Mossoró. Mas eu tomei, que fui instruído pelo reverendo Otton Dourado Guanais, que a gente tem que tomar o que eu nos oferecer na casa.
Ele disse assim, põe pela metade. Aí tomei o café, orei, fiz aquela observação de ler a Bíblia, orar, cantar um hino. Aí quando eu já ia embora, aí aquele espírito profeta que todo pastor tem, parou assim e fez, minha irmã, tem algo mais. Eu fui lá, quando eu voltei, disse assim, o Senhor disse uma promessa, eis que eu estou convosco, todos os dias, até a consumação do século. Dona Francisca levantou-se da rede e disse, não, reverendo, não é promessa, é realidade agora. Essa promessa já se cumpriu, o Espírito Santo desceu para vocês e nós. O Senhor não é uma promessa, já se cumpriu. Exerça, aproveite, o Senhor está contigo, seja qual for a situação. Você não está na expectativa de receber, você está na igreja, já creu? Eis o Consolador contigo, o Espírito da verdade. Amém. Ele não é uma perspectiva que vai se cumprir. O Senhor está entre nós. O Senhor está conosco. Vamos terminar? Vamos lá para o texto. Gente boa, gente amiga. Vamos para essa terceira parte. Essa paz duradoura. Pode ser? Veja o verso 25, por favor. Verso 25, por favor. Podemos ler uma só voz? Isso. Não, só o verso 25, eu gosto do verso 25. Lê de novo comigo. E isto, ele não mandou recado. Ele não deixou no campo da hermenêutica, da interpretação. Eu acho que o Senhor quis dizer tal coisa. Ah, não. Não me venha com churumelas. O Senhor não deixou espaço para especulação. E isso vos tenho dito, eu sou a vossa paz, o Consolador está contigo, se aproprie agora. É a mesma coisa comprar um iPhone 17, que é caro, e não sabe 10% do uso, sabe? Nós temos o 100% conosco, já somos do Senhor e Ele é nosso. Eu gosto muito da expressão na ceia, na Eucaristia, que é gratidão, quando diz assim, comei dele todos. Comei dele? Como assim? Ao mesmo tempo que eu como dele, ele está em mim e eu estou nele. Há uma comunhão mística, união mística aqui. Ele em mim e eu nele, inseparável. O Senhor disse, ele não mandou recado, ele não deixou no campo, como Paulo diz, eu não sei se eu era jovem, se fui no corpo ou em alma, fui até o terceiro céu, e o que eu vi lá, conta Paulo, conta, eu não sei o que foi que eu vi, é indizível. Aí volta, Paulo, para que essas coisas? Porque a gente vai ficar em 1 ano, 2 mil dizendo assim, o que Paulo pensou? Aqueles irmãos do fogo, Reteteu disse, eu acho que ele disse assim, 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 eu acho também. Aí começa a imaginação a voar, aí começa a ter todo tipo de interpretações. Ele disse, eu sou a sua paz, eu sou o teu Deus, eu sou o teu caminho, eu sou a tua verdade, eu sou a tua vida, não há um outro. E Padre Cícero, que se dane, e Iemanjá, nem vou lá, e acender vela, nada, porque o meu caminho tem a luz própria é o próprio meu Deus. Eu não vou, lá tem uma cidade chamada Santa Cruz, que tem a maior imagem construída por mão humana, mais de 45 metros de altura, lá em Santa Cruz, tornou-se um sítio religioso. O prefeito lá estamos colocando agora teleférico, lá no Rio Grande do Norte, no interior, por causa dessa santa, tudinho. E o danado é que teve alguns irmãos tirando assim, foto no pé da santa, diga assim, chama para a gente conversar, chama logo. Meus irmãos, não há nenhuma imagem construída aos pés, por nossas mãos, que vamos aos pés. A nossa vocação e a nossa esperança é Jesus Cristo. Eu não sei como é o rosto, eu não sei como ele é, mas pela fé, eu prefiro seguir esse guia. Amém. Eu vos tenho dito. Se todas as vezes você está com o seu coração perturbado, Helena, vou ler o capítulo 14 de João, porque quem disse foi literalmente Jesus. Não se turbe vossa oração, crê em mim, eu sou o teu caminho, eu estou junto do Pai. Helena, pede, Helena. Senhor Jesus, tu pede quando tu pede a Natanael. Natan, tem hora que tu diz assim, riozinho, vamos junto. Aí tu pede,
Aí ele diz assim, não. Ele não dá 2 passos assim, tá bom, Helena. Ora, se nós entre nós sabemos responder e querer o melhor para os nossos, quanto mais Jesus que vai pedir àquele que quer nos dar o melhor. O Senhor tem o melhor para nós. Amém. Eu vos tenho dito essas coisas ainda estando com vocês. O verso 27, podemos ler então para terminar? Verso 27, gente boa. A uma só voz, lê comigo. O que foi que ele disse? Deixe-os a paz. Não vos dou como o mundo dá. Que paz é essa? Que paz é essa? É a paz da cruz. Ele cumpriu. Por mais pecado que eu e você tenha cometido, estejamos cometendo, ou venhamos a cometer, nós temos a paz com Deus, mediante a cruz de Jesus. Somos justificados mediante a fé, por isso temos paz com Deus. O nome disso é justificação, é a adoção. Temos paz com Deus. A paz do mundo é como fosse um Dorflex. Nada pessoal a palestra de ontem. É um Dorflex. É um calmante. Depois, eu esqueci teu nome. Eu falo assim, Márcia, depois dos meus 45 anos, Márcia, eu passei a tomar mais algum remédio. Mas remédio para as dores. Eu estou com 55 anos. Oh, meu Deus, o que foi que aconteceu? São calmantes. São necessários para o corpo, para algumas dores, mas não há nenhum remédio produzido por nenhum laboratório que possa dar paz à minha alma. Só Jesus Cristo. E o Senhor acredita nisso? É assim que eu faço para a minha casa, para os meus alunos, para os alunos de mestrado e doutorado, que Jesus é a minha paz. Agora eu vivo com essa paz. Tem pagamento pesado amanhã, não tem? E o boleto amanhã? E o cartão especial? Não é nenhuma profecia não, fica tranquilo, só cheguei aqui. E agora? Tem perturbação. Tem dificuldade. Por que tu não está vindo para o teu carro? Não, que eu estou querendo vir mais a pé aqui para a igreja, tudinho. É que os 4 pneus estão tão careca, que se o pastor Romeu fez assim, nossa, meu companheiro de jornada. Temos dificuldades. Muitas vezes temos até dificuldade que aquela seja básica, que durante anos e anos doamos, patrocinamos para algumas famílias, se viesse para nós. Mas no mundo temos essas perturbações, mas o CEO da nossa alma é Jesus Cristo. Tem de bom ânimo. Você está lá em Ribeiro, não é nem muito bom você estar aí lá em Ribeiro. Lá em Ribeiro diz assim, se você for mordido por um tubarão, pelos problemas da vida, sorria, finja, mas na primeira oportunidade mata o tubarão. Isso é o que se ensina aí no meio empresarial, da simbiótica, da neurociência. O mundo tem muitos tubarões que nos pegam, e quando você tiver a oportunidade, não pague o mal com o mal, porque a paz de você é o caminho de transformar esse desgramado, esse maldito, esse que me prejudica, na cruz do Calvário. Nós não pagamos o mal que nos faz e nos perturba com o mesmo mal. Aqui eu estou dessoldado de qualquer pensamento que não seja a paz de Cristo. Fazendo isso, nós viveremos melhor e vamos dormir, mesmo só tendo cuscuz. Vocês sabem o que é cuscuz, não sabem? Cuscuz com aquela margarina Primor, cuscuz bem quentinho, com a margarina Primor, descendo, um café com leite, você fala, oh meu Deus, em paz me deito e pego no sono. Mesmo que só tenha pouca coisa na nossa mesa, mas temos tudo na nossa mesa, o Senhor está conosco. A paz de Cristo é o remédio para o coração perturbado. E quem é a paz de Cristo? Ele próprio. Mas Romeu, o Senhor disse o tempo todo que a gente não vê. Nós não vemos. Mas ele disse, olha o verso 26, eu termino só com o verso 26. Volte para casa com esse verso 26 na sua cabeça, por favor. Olha o que diz o verso 26, podemos ler? Rapaz, o pessoal da mídia é mais rápido, muito mais rápido do que Gabriel, Rafael, do que os anjos alados. Vamos lá. A uma só voz. Mas
Amém. Vão para casa. Vão comer sua lasanha, sua Coca-Cola, tua Coca-Cola, lasanha, 4 queijos, Coca-Cola. Se tivesse no Nordeste, vão comer uma buchada, um chambarinho. Vão viver, vão viver, vão viver. Vão comer a panelada de vocês, a feijoada. Vão comer o que vocês têm aqui de bom, que também, né? Eu já ouvi falar disso aí. É muqueca. Vão comer, vão viver. O Espírito Santo está com vocês. Eu espero que quando a danada da morte chegar, ela encontre vocês vivos. E só estará vivo quem tem o Espírito Santo. Você vai dizer para ela assim: morte, você pensa que você vai vir a minha cara? Agora eu vou dar minha gargalhada, porque eu vou para o meu Senhor. O meu futuro é certo. A casa do meu Pai já está preparada para mim. E eu vou por meio de Jesus Cristo. Termino dizendo: eu sou um pastor que não quero apenas dizer para as minhas ovelhas que morram bem. Eu rompo com essa linha só. Eu quero ensinar as minhas ovelhas a viverem bem, para morrerem bem. Vivam bem nessa terra. Você já tem paz suficiente, já tem tudo. Então viva bem. Com o que tem nas suas mãos, já dê glória a Deus. E canta como aquele baiano: eu vou passando pela luta, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Viva bem. Deixe de olhar para o espelho e dizer assim: ó vida, ó assar. Não tem mais jeito para mim. Rapaz, está gravada essa mensagem, escuta 10 vezes. Eu digo assim: tem jeito para mim, Jesus Cristo. Agora, não sei se você quer jeito para você, porque você chama a atenção com a sua azedura. Você chama a atenção e é alto dos atrair, porque você é chato. Agora, tem o Senhor que vai dizer assim: eu sei que tenho crido. Deus muito te abençoe. Estou vivo. Deus está vivo. Se eu e Deus estamos vivos, um milagre vai acontecer. Vou repetir: eu estou vivo. Eu estou vivo. Eu estou vivo. Eu estou. O senhor tem problemas e muito, perturbação, mas eu estou vivo. Eu estou vivo. Eu amo viver, gente. Eu estou vivo. E se eu sinto um problema e muito, mas eu estou vivo. E os problemas grandes, processos, broncas pesadas, mas eu estou vivo. E quando eu estiver vivo, Deus sempre estará vivo. Se eu estou vivo e Deus está vivo, um milagre vai acontecer. Hoje é domingo. Olha como os romanos em Tertuliano formou o calendário. Domingo é o primeiro, é Domini, que significa Senhor. E nós cristãos abraçamos, ou fomos abraçados por essa palavra, por esse calendário. Domingo significa dia do Senhor. Foi o dia que Ele ressuscitou, gente boa. Se a semana que terminou ontem não conseguimos tudo, começa o dia da esperança de novo. Essa semana eu estou vivo, o meu Senhor vive. Eu comecei o domingo dizendo: um milagre vai acontecer. E se não acontecer a semana, Igreja da Glória, me espere que domingo que vem eu estarei aqui. E se não acontecer, eu virei, porque só tem milagre na casa de Deus. O resto é coincidência, fajutas, o que a gente chama na religião de fenômenos, Poltergeist. Mas aqui os milagres são verdadeiros, aqui a bênção permanece para sempre. Um cheiro no coração. Deus muito te abençoe. Termino como Jesus terminou o sermão, os ensinamentos: deixo-os a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Deus muito abençoe vocês. Amém?